Então, no exemplo anterior, né, a gente viu um caso com transferência de calor, onde as condições de contorno eram condições de valor fixo, ou seja, né, a gente conheceu o valor em A e B. Agora, um caso muito parecido, a gente vai ver que não tem nenhuma diferença, eu vou até passar um pouquinho mais rápido nesse exemplo, mas a ideia aqui, ao invés de ter uma condição de contorno de valor fixo dos dois lados, eu vou ter uma condição, em um lado, de valor fixo, como a gente tinha antes, e do outro lado a gente vai ter algo como se, por exemplo, estivesse esquentando a uma taxa fixa. Repara, né, que esse caso aqui está em regime permanente, não está em caso de regime transiente. Então a gente vai ver isso aqui sem depender do tempo. Mas aqui é como se a gente tivesse uma temperatura fixa aqui na esquerda, e aqui como o desenho ilustra, né, uma vela que esteja aquecendo a outra extremidade dessa barra a uma taxa fixa. Seria um exemplo aqui disso. E essa taxa aqui é de 478,6 watts. Um valor bem específico aqui, mas tudo bem, é só substituir o valor numericamente no final. A malha vai ser a mesma no primeiro caso, né? Reparem aqui que é uma malha com 6 elementos ainda, e a gente vai ter uma situação onde o espaçamento é uniforme. Então, o caso, essencialmente, é o mesmo que a gente tinha antes. Então, tudo bem. Então, a malha do caso é a mesma do caso anterior, com condições de contorno diferentes. Naturalmente, se espera que as equações nos nós 2, 3, 4, 5 sejam a mesma do caso de antes, né? Que a gente viu que a condição de fato só muda no centroide próximo ao contorno. Então, né, o que a gente vai ter que fazer? Mesmo processo de sempre. Integrou essa equação diferencial no volume. Depois de integrar a equação diferencial no volume, a gente vai usar o teorema de Gauss para substituir uma integral volumétrica desse fluxo difusivo na integral do fluxo dessa difusão nas superfícies que contornam esse volume de controle. Esse fluxo, essa integral de superfície pode ser transformada em um somatório em cada face que delimita essa superfície de controle. A partir desse somatório, a gente vai chegar numa equação do formato dessa equação 33 aqui, né, para os nós 2 a 5. E com isso a gente vai ter nossa equação para um centroide qualquer no interior do domínio. Para o contorno, né, aí que começa a ter uma diferença. O contorno da esquerda, ele tem uma peculiaridade. Esse contorno da esquerda aqui, ele vai ter um valor fixo, e o contorno da direita vai ter uma condição de gradiente fixo. O valor fixo, ele é diferente do nó geral, mas a gente sabe que tem uma simplicidade grande. Basta a gente interpolar aqui no centroide 1, né, a gente sabe que o gradiente em A vai ser equivalente a TA menos, desculpa, TP menos TA dividido por ΔX sobre 2. Então a gente vai ter essa expressão aqui. Já no caso do contorno 6, aí sim a gente vai ter uma coisa um pouco mais diferente, uma novidade aqui. Um segundinho. A condição de gradiente prescrito, na verdade, é uma condição mais fácil ainda que a condição de valor fixo. Porque, repara, por que eu estou querendo saber, fazer aquela interpolação ali? Usando os valores da face do centroide, dividido pelo ΔX sobre 2. Porque eu estou querendo saber o fluxo. Só que se a condição de contorno me dá o fluxo, eu não tenho que fazer nada. Então é só eu dar esse fluxo QB e definir ele aqui no contorno de 6. Então eu vou ter, de um lado, um balanço entre o fluxo que está indo de 5 até 6, né? Então seria da extremidade esquerda desse volume, e na direita tem um fluxo conhecido QB. Esse fluxo aqui está conhecido, não tem nenhum mistério. Então ele vai entrar no vetor solução. Não tem nenhum problema. Então aqui ele vai entrar no vetor solução e a equação geral do nosso 6 está feita. Não tem nenhuma dificuldade. Então essa condição de contorno aqui, né, é uma diferente do primeiro caso, mas mostra que o problema é muito parecido, né? Porque vai ter uma matriz desse formato aqui, onde a gente tem a geometria geral dessa matriz permanece a mesma. A gente vai ter nos contornos 2 valores não nulos nas linhas e 3 valores que são valores não nulos, formando uma matriz tridiagonal. E aqui a gente vai ter também, né, uma situação
onde no vetor solução, na linha 1, né, que seria equivalente ao centroide 1, que está vizinho ao contorno de valor fixo, a gente vai encontrar aqui um termo referente à temperatura nesse contorno no vetor solução, que é esperado, e no vetor solução, na linha 6, a gente vai encontrar o fluxo B, que é conhecido e está prescrito. Então a gente vê, né, que quando o fluxo é prescrito, né, quando a gente tem uma condição de gradiente fixo, a gente tem um vetor solução que vai ser correspondente a esse gradiente na linha a qual ele está atuando. Então é bem simples. Com isso, a gente consegue substituir numericamente o resultado, né, os valores, e computar essa solução. Para o caso analítico, também é bem simples. Né? A solução ela vai ter o mesmo formato, reparem, a equação é a mesma. Só que ao substituir as condições de contorno, né, o que vai acontecer é que as constantes vão ser diferentes. Então a gente encontra também um perfil linear, só que agora ainda de um valor diferente do que estava antes. Tudo bem? Passei um pouquinho mais rápido esse caso para não ficar muito repetitivo, mas esse caso agora a gente vai ver uma coisa mais inovativa, né? Qual que é a ideia desse caso? Agora a gente tem um domínio unidimensional ainda, com condução de calor, mas agora existe uma resistência elétrica passando por esse domínio. E essa resistência elétrica, né, ela vai, parte dessa eletricidade vai virar energia térmica, né, que vai justamente se transportar pela nossa barra. Como que a gente vai modelar isso? Vai modelar isso via um termo fonte, que vai ser um valor Q aqui, que vai estar atuando ao longo do domínio inteiro. E esse valor é de 500 kW. Ok? As condições de contorno são de valor fixo, então a gente tem em uma extremidade um valor de 100 graus Celsius, do outro lado a gente tem 200 graus Celsius, e a área vai ser constante. Então, né, o que a gente vai fazer? Né? A gente vai pegar esse domínio, discretizá-lo. Novamente aqui em uma malha de 6 células. Essa malha de 6 células, né, a gente vai precisar pegar o domínio com espaçamento uniforme, e no nosso caso aqui, o ΔX vai ser de 0,1 metro. O procedimento agora é essencialmente análogo ao que nós fizemos. Então a gente vai pegar a equação diferencial parcial, com ênfase que agora, além de ter o termo difusivo, né, vou abrir aqui o quadro só para a gente pegar aqui a situação novamente. A nossa equação diferencial parcial agora é assim. No caso não é uma EDO mesmo, né? Não é nem parcial. A gente tem nosso termo difusivo 1D aqui. Essa é a nossa equação agora. O primeiro passo, né, vai ser integrar essa equação no volume, depois o teorema de Gauss, para o termo difusivo aqui. Depois de aplicar o teorema de Gauss nos vetores fluxos, e aí a partir do fluxo a gente vai computar eles nas faces, interpolar eles para o centroide, ou melhor, obter eles a partir do valor interpolado no centroide, e aí resolver a nossa equação. Repare, né, que agora que a gente tem um Q na equação aqui, a gente espera que o resultado não seja mais linear, né? Porque a equação só era linear porque a solução analítica dela, a gente conseguia integrar esses dois lados e ficava uma coisa linear. Agora não. Agora, com uma constante aqui, espera-se que seja um perfil diferente. Então, como é que a gente vai fazer, né? Para o termo fonte, né, só para recapitular, que a gente viu no início da aula, o termo fonte ele vai ser avaliado, essa integral no volume, aqui de maneira bem simples. Né? Integral em V de Q dV vai ser o valor médio de Q, no caso Q é constante, então vai ser uma integral de uma constante no volume. Isso aqui vai ser equivalente a Q ΔV. ΔV a gente não conhece. ΔV vai ser equivalente agora, como está no caso unidimensional, né, a área, que é constante, então S, ΔX, que aí sim a gente tem como trabalhar. Então a gente vai transformar esse Q médio ΔV, que é o resultado dessa integral, em QS ΔX. Para o caso do termo difusivo, né, vai ser o balanço de fluxos que a gente viu nos casos anteriores. Né? Então a gente vai ter um fluxo na face da direita do centroide e o fluxo na face esquerda do centroide. O balanço desses fluxos mais o termo fonte tem que ser igual a zero.
Tá? Então, repara aqui que tem um caráter bem físico ainda, né? Essa equação discretizada. Ela não se perdeu, não é nada que não seja reconhecível se a gente ler essa equação de uma maneira consciente. Bom, então fazendo agora uma coisa já bem clássica dessa aula, reorganizando a equação para deixar em evidência TP, TW e TE, a gente agora tem a equação para um centroide geral no interior do nosso domínio. Já observamos aqui, né, uma diferença dos casos anteriores. Repara que aqui agora a gente tem um termo no vetor solução. A gente vai ter aqui esses termos todos dentro de uma matriz, a P está na diagonal, a W e a E estão vizinhos a esse, vai ser uma matriz tridiagonal ainda, só que aqui vai ter um vetor solução. Vai ter um vetor solução não nulo, que vai ser equivalente ao termo fonte. Isso é um detalhe interessante. E agora, né, a gente tem que avaliar nos contornos. Esse caso é um caso muito próximo ao exemplo 1. Então, o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que interpolar o valor baseado nesse valor prescrito da face. Então, aqui a gente vai ter o TP menos TA dividido pela taxa sobre 2, que a gente viu nos exemplos de antes. Então, essa vai ser a equação para o centroide 1, e aqui para o centroide 2 a gente vai ter a mesma coisa. Tá? Então, tem uma novidade aqui. A matriz resultante desse problema vai ter essa cara. Né? Então, a maior novidade desse caso é que vamos ter um vetor solução não nulo, porque o nosso termo fonte ele vai ser modelado justamente como esse termo fonte explícita, né? Porque ele vai estar atuando de maneira constante em todo o volume, não vai ter nada que dependa de φ, de temperatura aqui no caso. Então, a gente vai ter, né, nos vetores, na vetor solução, na linha 1, vai ter uma contribuição da condição de contorno e do termo fonte. Nos outros, só termo fonte. E na linha 6, temos da outra condição de contorno mais o termo fonte. Por conta disso, né, a solução vai ter esse perfil aqui. Né? Repara que a gente vai ter um ponto de máximo ao longo da vizinhança de T4 e perto dos contornos isso diminui. Então tem um perfil que não é um perfil exatamente complexo, um perfil que pode ser deduzido analítica ainda. Então o que a gente vai fazer? Integrando essa equação uma vez, a gente vai ficar de um lado, né? A gente vai tirar a derivada daqui, vai aparecer uma constante, e esse Q vai ter um QX agora. Integrando isso novamente, vai ter uma parábola. Então é uma solução quadrática que a gente consegue usar para chegar na solução analítica do problema. Essa solução quadrática, né? Ela vai ter essa carinha no analítico, e olha que interessante, né? Esse gráfico aqui mostra o gráfico com 6 divisões, que é o que a gente fez nessa matriz, e com 12. Se a gente vê com 6, a gente percebe, né, que a curva ela tem um sutil erro em comparação com a solução analítica. Com 12 divisões, esse erro diminui, né? Esse erro é realmente associado à discretização. Olha, o fato de a gente não estar usando uma malha que seja suficientemente grande para ter uma solução muito acurada. Vai ter um erro relativo em relação à solução analítica, como sempre vai existir. A diferença é que aqui no gráfico a gente pode perceber ele bem visualmente. Ok, pessoal. A gente viu muito caso unidimensional aqui, variou a condição de contorno, viu o termo fonte, sabe agora resolver uma equação de transporte desse tipo aqui básica. Vocês conseguem até programar isso em Python se quiserem, é bem simples também. É algo bem interessante de se fazer. Mas agora fica a pergunta, né? Opa, pode levantar a mão. Pode falar. Era justamente isso que eu ia perguntar. Tem como reproduzir esses exemplos aí, né, para fixar, né, o conteúdo? Pode ser no Python mesmo, né? Pode. Se quiser. OpenFOAM também pode fazer. Porque Ah, esses casos também, aqui isso que eu perguntei. são bem básicos, né? Assim, é um caso realmente você entender a implementação, a metodologia. Isso aqui você consegue resolver em qualquer código que você fizer, tranquilo. Não tem dificuldade Aí, não. tipo, tentar no OpenFOAM também logo para ir se acostumando também, talvez, né? Sim. No OpenFOAM você vê que é bem simples de fazer também. Depois a gente pode até ver. Na semana que vem eu vou fazer um caso que não é tão simples quanto esse, é mais próximo desse aqui, do bidimensional. Mas a gente vai poder ver bastante. É bem simples de fazer. Tá? Beleza. Beleza, pessoal. Mais alguma dúvida?
Vou continuar então. A gente viu isso aqui no caso 1D, né? O caso 1 dele é bem simples de se fazer na mão. Mas uma coisa muito interessante de volumes finitos é que não existe uma dificuldade muito grande em escalar esse método de 1D para 2D e para 3D. Inclusive, você poderia até fazer um método de volumes finitos em 4 dimensões, se você quisesse. Não tem diferença na metodologia intrínseca. Você pode fazer sem nenhuma dificuldade. Qual que é a ideia, né? A gente fez uma EDP agora que tem é uma equação com termo difusivo apenas, então a gente tem um gradiente aqui, um divergente de um gradiente, e o domínio é bidimensional. Então, quando a gente expande o termo difusivo, a gente vai ficar com derivada parcial em x de gama, derivada parcial de φ dx, mais derivada parcial em y, gama, derivada parcial φ dy, mais o termo fonte. Então a gente tem um termo em x e um termo em y, é uma EDP já. Essa EDP aqui, se eu não me engano, até tem solução analítica, mas já não dá para fazer uma linha que nem a gente fazia no caso 1D. Já fica meio chato. Apesar de ser perfeitamente viável de fazer, não tem nenhum mistério também não. Mas, aqui já começamos a ver vantagens de volumes finitos. O que a gente vai ter que fazer para resolver essa equação? Vamos considerar um domínio que seja um domínio bidimensional qualquer aqui de uma malha. A gente tem aqui um centroide aqui no meio. Temos outro centroide aqui, outro aqui, outro aqui. A gente sabe, né, que a essência de volumes finitos é o quê? É trabalhar com fluxos. Então a gente vai ter... Deixa eu outra cor aqui. A gente vai ter um fluxo aqui. Vai ter outro fluxo aqui. As direções são um pouco arbitrárias nesse momento. Outro aqui e outro aqui. Então vocês concordam comigo, né? Que para eu conseguir fechar a equação de balanço, é basicamente eu ponderar que o fluxo nessa direção x tem que se conservar com relação ao termo fonte. Se for zero, tem que ser igual a zero. E o fluxo de cima menos o fluxo de baixo tem que ser zero também, se não tiver termo fonte, certo? Então, a essência em 1D e 2D vai ser a mesma. Não vai ter nenhuma dificuldade de fazer esse equacionamento. Vamos olhar aqui para um domínio um pouquinho mais arrojado, né? Isso aqui é uma malha bidimensional. Nós temos um centroide P aqui. Além de ter o centroide W e Ezão, a gente vai ter agora um centroide N e um S, né? Que seria um centroide norte e um centroide sul. Separando esse centroide, né, vai ter uma face W minúsculo, S minúsculo, E minúsculo e N minúsculo. Esse caso bidimensional aqui, a gente vai fazer da mesma maneira. Integramos a equação no volume. Então, o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui para a gente pegar essa metodologia. Vamos fazer de novo. Se eu pegar essa equação de transporte aqui, derrom de x, gama, derrom de t. Desculpa, derrom de x não. Derrom de x, gama, derrom de t, derrom de x. Perdão, pessoal. Gama derrom de t derrom de x seria igual a, mais derrom de y, gama derrom de t derrom de y igual a zero. Essa equação aqui a gente vai ter que fazer da mesma forma. Então a gente vai começar fazendo o quê? Integrando no volume. Se eu integrar isso aqui no volume, o que vai acontecer, né? O teorema de Gauss pode ser aplicado. Eu vou poder transformar essa integral no volume
do divergente aqui desse gradiente na integral do fluxo desse gradiente na superfície de controle, da mesma maneira que a gente fez. E aqui a mesma coisa. Então, aqui, o que vai acontecer, né? Pulando um pouco essa dedução. Eu vou ter um somatório de fluxos em todas as faces em x, mais um somatório de fluxos aqui com o vetor em todas as faces em y. Então eu vou ter um balanço em x e y que tem que ser zero. Não tem nenhuma dificuldade. Vai aparecer só mais termos na matriz, mas a matriz vai ter a mesma ideia. Tá? Então essa é uma vantagem enorme de números finitos. A gente não tem nenhuma dificuldade em aumentar a dimensão do problema. A única dificuldade é no custo computacional, né? Vocês reparam que a malha vai ser maior e a matriz também vai ser menos esparsa, mas ela vai continuar sendo uma matriz esparsa. Então aqui, né, formalizando aqui na apresentação, quando a gente faz a integração no slide, a gente vai ficar com esse fluxo aqui. Então a gente vai ter um fluxo em x, né, que seria um balanço em x com leste menos oeste e norte menos sul. Seria o caso da notação que a gente usou lá do balanço nas faces em x e balanço nas faces em y. E isso na mesma equação tem que ser igual ao termo fonte, né? Tem que ser, mais o termo fonte tem que ser igual a zero. Então a gente vai ter um fluxo para cada face, então fluxo na face norte, fluxo na face leste, oeste e sul. E a partir do balanço desses fluxos, a gente vai ter como fazer as interpolações, o balanço linear, não vai ter nenhuma dificuldade, a ideia é a mesma. Então o que a gente vai fazer aqui? A gente tem que interpolar tanto os coeficientes das faces, né, a partir dos valores do centroide, como também as derivadas a partir dos valores conhecidos de uma propriedade no centroide. Então, no caso de x, a gente faz a interpolação em x, né? Então vai ser P menos W aqui. No caso, em y, a gente vai fazer P menos S, ou N menos P, sempre respeitando a direção que a gente está trabalhando. Se a gente reorganiza isso, o que a gente observa, né? A gente observa que nossos coeficientes vão ser um pouco maiores, né? A gente vai ter agora um FIP com coeficiente AP com 5 termos aqui, não 3. E além disso, né, a nossa matriz não é mais tridiagonal. Ela vai ter 4 elementos não diagonais que são correspondentes aos centroides vizinhos. Né? Então isso vai ser a cara da nossa matriz. Né? No caso 3D, é a mesma coisa. No caso 3D, ao invés de eu ter um balanço de fluxo só em norte, sul, leste, oeste, eu vou ter agora uma terceira dimensão que eu posso tratar da mesma maneira. Então a gente agora vai ter uma terceira dimensão para adicionar, mas o balanço continua igual. Então agora eu vou ter um balanço em x, um balanço em y e um balanço em z, mais termo fonte tem que ser igual a zero. Não tem nenhuma complicação de botar 3 dimensões, ou até se você quiser 4 dimensões, 17 dimensões, não tem nenhuma dificuldade. Você pode resolver um EDP como você quiser. Agora, é claro, você fazer uma malha 4D, eu já não sei como é que faria. Então, a discretização disso, eu já não sei como é que faz. Mas, de maneira pura e simples, o método aceita. Não tem nenhum problema em você aumentar a dimensão do método. Por esse ponto de vista, né? Claro que na hora de você criar um domínio, vai ter uma dificuldade aí. Bom, tudo bem. Aqui a gente vê os fluxos, não tem nenhuma diferença também. Agora a gente vai ter também Agora a gente vai ter, além da norte e sul, vai ter agora um fluxo na face frontal e na face traseira. E a gente consegue fazer esse balanço em ΔX, ΔY e ΔZ. Uma coisa que é muito importante a gente mapear, né, antes da gente partir um pouco para essa questão de ortogonalidade, é visualizar isso de uma maneira um pouco mais clara. Como é que fica uma matriz de volumes finitos em 2D? Vamos pensar que a gente tem um domínio desse tipo aqui. Ó. A gente tem um domínio que ele é como se fosse algo desse tipo. Ele tem é como se fosse um degrau.
ok? E aí eu vou fazer a minha discretização de maneira bem simples. Vou passar algo desse tipo aqui. Onde cada linha representa uma face da minha malha e os centroides estão aqui. Aí eu vou chamar esse centroide aqui de 1, esse aqui de 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Como é que fica a matriz, né? Vamos sem se preocupar agora com os valores. Imagina que o meu contorno, eu tenho um contorno aqui de temperatura fixa nessa face aqui, e outro aqui. O caso, né, ele vai ter a seguinte forma. Eu vou ter, na minha matriz, repara, no primeiro centroide. O primeiro centroide ele tem uma comunicação aqui com o segundo. Então, eu vou ter um valor na diagonal. A diagonal é sempre preenchida. E eu tenho aqui um valor associado a um centroide vizinho. Vou botar aqui um asterisco para a gente saber que é um valor fora da diagonal. O resto é zero, assumindo que eu esteja usando diferenças centradas. Se eu estiver usando um método de maior ordem, pode ser, por exemplo, que aqui apareça um 3. Mas vamos, por simplicidade, vamos fazer um método de segunda ordem, diferenças centradas. Os demais elementos vão ser nulos. Eles vão ser aqui todos iguais a zero. E agora para o 2, como é que vai ser? O 2 ele tem comunicação com 1, 4 e 3. Então eu vou ter essa situação aqui. Então o 2 vai ser não nulo em 1. Vai ter um elemento aqui na diagonal aqui em 2. E 3 e 4 aqui vai aparecer algum elemento diferente de 0. O resto é 0. E o 3? O 3 ele comunica com 2 e 5. Então repara, o 3 ele vai ser diferente do que a gente viu até o momento. Eu vou ter aqui um elemento não nulo em 2, 1 é 0, 4 é 0 e 5 é 0. Então repara aqui, olha, que não necessariamente os elementos vizinhos eles são diferentes de 0. Tem que tomar cuidado porque o que define o fato do elemento não ser nulo é o fato de existir uma comunicação. E outra coisa, essa comunicação não precisa ser feita de maneira física, ela pode ser feita puramente numericamente. Então, por exemplo, existem aqueles métodos, né, como, por exemplo, diferenças centradas de ordens maiores, que ele vai trabalhar com o valor de φP, φW, φE, mas também vai trabalhar com as faces que são vizinhas a esses. Então, por exemplo, eu vou ter aqui um φWW e um φEE. Então, nesse caso aqui, a matriz poderia ter mais elementos aqui. Tá? Então, não precisa ser vizinho, eu tenho que ter informação vindo deles. O que vai acontecer aqui então? Né? Essa matriz ela já tem uma cara diferente do que a gente viu. O elemento 4, por exemplo, vai ter 2 e 5. Então, passando mais rápido agora. 2 e 5. Vou deixar aqui o que é 0 vazio por enquanto. O 5 vai ter 3 e 6. 3 aqui. E, por fim, o 6 ele vai ter somente o 5. O 4 também, verdade. E o 6 ele vai ter somente o 5. Então, a nossa matriz é essa. Provavelmente, se não tiver termofonte, o contorno ele vai estar... Eu tenho o vetor solução aqui, né, que eu vou omitir. O contorno ele vai estar igual a algo não nulo aqui e algo não nulo aqui. E aqui é 0. Então, repara, né? Isso é uma coisa importante. A gente vai poder até fazer esse teste no OpenFOAM. Eu escolhi esse índice aqui de maneira arbitrária. Até aí vocês concordam, né? Eu que escolhi ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia ter escolhido isso aqui ser 5, 1, 3, 5, 2, 4, não tem nenhuma regra. Eu poderia usar qualquer coisa. E se eu fizesse isso, vocês concordam que a matriz ia mudar, certo? Exato.
E aí vem uma pergunta, se eu mudo a matriz, o algoritmo que está resolvendo essa matriz pode resolver de maneira melhor ou pior, né? O problema é o mesmo, é só uma questão de índice, ou seja, a maneira que eu escolho o índice da minha malha influencia o resultado. Aí vocês me perguntam, pô, a gente não fez isso, como é que a gente faz? Então, a malha, é daí que vem tanta importância dela. Lembra que no início, na primeira aula que a gente fez, eu falei bastante de malha estruturada, não estruturada, vários tipos de malha, várias variedades? Uma das grandes diferenças que uma malha faz está aqui. Você tem uma malha estruturada, a tendência dela é que ela fique muito regularizada, porque você sempre tem um padrão. Por exemplo, naqueles casos de malha do block mesh que a gente viu, se eu faço uma malha quadradinha desse tipo aqui, que é tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alguma coisa assim, eu vou ter um comportamento que é muito previsível. Eu vou ter aqui comunicação com 1, 2 e 4, o 2 vai ter com 1, 5 e 3, 3 com 8 e 2. Então a minha matriz sempre vai ter um padrão, vai ter um padrão muito regular. Se eu faço uma malha não estruturada, né, eu faço, por exemplo, algo desse tipo aqui, ó, algo desse tipo assim, ó. Isso aqui até que é bem regular, mas se eu botar, por exemplo, isso aqui é o elemento 1, esse aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, esse aqui é o 10, esse aqui é o 3, aqui é o 7, por aí vai. O elemento 10 tem contato com 1, com 3. O 3 tem com 7, com 10 e, sei lá, o 5. A minha matriz vai ser muito mais desordenada, certo? Então eu vou ter que pré-condicionar essa matriz mais. Eu vou ter que, o algoritmo para resolver o sistema linear vai ter que ser mais robusto para resolver com mais velocidade. Isso aqui, num caso que a matriz é pequenininha, o impacto parece pequeno. Mas pensa agora num problema que eu tenho, por exemplo, uma matriz com 1 milhão de elementos, eu tenho a seguinte situação. Eu tenho uma malha que está assim, ó. A malha ela vai... Eu tenho vários elementos na vizinhança daqui. Aí eu posso ter, sei lá, uma coisa assim. Vários elementos da vizinhança. Aí a malha é assim. Esse aqui é o elemento 1, e esse aqui é o elemento, sei lá, 10.000. E, sei lá, a minha matriz ela vai ter a seguinte situação. A matriz esparsa, eu vou ter um elemento aqui, vou ter um infinito e além aqui, vou ter muito espaço vazio, vou ter alguma coisa aqui solta, outra coisa aqui solta. Não é muito legal, né? Isso aqui é muito, muito diferente de uma matriz diagonal, tridiagonal, daquelas que são básicas, né? E a gente olha para essas matrizes por quê, né? Porque os algoritmos mais fáceis de resolver a matriz, né, que a gente aprende bem no início, a Gauss-Seidel, ou a eliminação de Gauss, né, que é o mais antigão, eles tendem a fazer o quê? Eles tendem a formar uma matriz que é, ou no mínimo, uma matriz desse formato aqui, né, que é uma matriz que aqui para baixo é zero. Então a banda inferior fica nula, né? Tipo, essa metade inferior aqui fica zero, e aqui em cima tem algumas coisas. Mas idealmente, né, a ideia é chegar numa matriz diagonal. Quanto mais próximo da diagonal, mais fácil é resolver a matriz, né? A matriz mais fácil de resolver é uma matriz diagonal, que a gente sabe que T1 é igual a 10, T2 é igual a Y, não tem problema nenhum. E quanto mais a gente vai longe dessa matriz, pior vai ficando para a gente. Então, se eu tenho uma matriz aqui, que um elemento vizinho é muito distante um do outro, isso é péssimo. É péssimo. Então, é daí que vem uma importância muito grande de indiciar bem a malha. E o OpenFOAM, né, ele tem algumas opções para você mexer nesse índice e melhorar a sua convergência sem mexer em nada. A malha está igual, só que por causa dos índices serem organizados de maneira a otimizar isso aqui, a matriz fica melhor. Então, eu só fiz esse parênteses aqui para vocês já irem pegando um feeling da importância de indiciar a matriz e como que se parece, né, a malha CFD de maneira numérica, né? Ela vai virar uma matriz.
ela vai virar justamente associada às coordenadas dos índices. Outro detalhe, né? O que pode acontecer? Tem uma matriz tem uma malha que é assim. A malha é assim. Os elementos são até ortogonais. E aqui tem uma situação desse tipo, mas a área muda muito da minha malha. Essa facezinha aqui, que eu vou chamar... Vamos chamar esse aqui de P. Esse aqui é o Wzinho e aqui é o W. E aqui tem um Azinho. Essa área aqui, ó, essa área de SW, maior que SE, né? Então, isso aqui é uma coisa que pode acontecer e que às vezes atrapalha, porque o que vai acontecer aqui? Vamos voltar para cá, nesse exemplo aqui, unidimensional, para a gente ver isso mais fácil. Se a minha área em W for muito menor do que a área em E, essa subtração aqui pode ficar meio complicada. Vamos pensar num caso extremo aqui. O termo fonte é nulo, tá? O termo fonte é nulo, então não tem nada no vetor solução, isso aqui é igual a zero. E, no caso de AP, né, que é o coeficiente na diagonal, a gente quer que esse coeficiente seja um valor positivo, de preferência grande, maior que os valores da diagonal. Se a gente tem uma situação em que a soma de AWzinho e AEzinho ela é dessa forma aqui, o que pode acontecer? Se a minha área é muito maior em um do que outro, pode ser que esse termo aqui seja muito mais influenciado por um termo do que o outro, certo? Faz todo sentido ser. Isso aqui pode ser algo positivo, pode ser algo neutro, pode não afetar meu resultado, não atrapalhar em nada, mas a gente vai ver que tem uma razão de área muito diferente, pode complicar a situação. Então, eu boto muito martelo nisso. A malha que vocês estão fazendo tem tudo a ver com a matriz que a gente cria e os valores dela. Não são coisas distintas. A malha que você cria, que você aprende a fazer em outros momentos do aprendizado de vocês, ela tem total impacto nessa parte numérica. Ela que define aqui a magnitude dos termos da matriz, define tudo.